Rednick nasceu em Cleveland em 1943 e tinha um irmão mais novo, Terry. Sua mãe, Ellen, uma mulher de boa aparência, com alguma ascendência nativa norte-americana, era alcoólatra e promíscua. Quando Gary tinha 2 anos de idade, seus pais se divorciaram. Após o divórcio, Gary e seu irmão viveram com a mãe, mas ela logo pareceu incapaz de cuidar deles. Perto de ingressarem no primeiro ano da escola, os garotos foram morar com o pai, Michael, que havia se casado novamente. Eles não viveram novamente com a mãe, que se casou mais 3 vezes antes de cometer suicídio por ingestão de mercúrio em 1970. Gary descreveu seu pai como frio e sem afeto, um disciplinador rígido, mas um psiquiatra que conversou com Gary disse que essa descrição de seu pai é uma declaração extremamente superficial. Por exemplo, quando Gary e seu irmão urinavam na cama, seu pai pendurava os lençóis na janela para mostrar ao mundo que mijões eram eles, ou pintava o centro de um alvo na calça dos irmãos para mostrar aos outros garotos da escola onde chutá-los. E se Gary e Terry fossem realmente maus, o castigo seria por qualquer razão, incluindo ser pendurado na janela pelos tornozelos. Gary era totalmente indiferente em relação aos filhos. De fato, quando Gary foi preso, o pai agiu como se ele o tivesse culpado por todos os seus problemas. E quando Gary foi sentenciado à morte, seu pai, que não falava com ele há 25 anos, disse: "Eu não estou interessado, eu não me importo, não me incomoda nem um pouco. Tudo que eu quero é que vocês me deixem em paz. Eu não ligo para o que acontece." Gary e Terry entraram e saíram de instituições psiquiátricas durante suas vidas e ambos tentaram cometer suicídio em uma série de ocasiões. Terry havia tentado algumas vezes, mas Gary por 13 vezes, usando de tudo, desde chocar a sua moto contra um caminhão até estocar Torazine, enquanto estava no hospital e tentar uma overdose de medicamentos. Quando cresceu, Gary interessou-se bastante por militarismo e finanças. Ele, de fato, frequentou uma escola militar durante alguns anos no ensino médio. Ele lia o caderno de finanças do jornal desde criança e, quando adulto, usou seu intelecto e sua experiência para acumular uma pequena fortuna em ações. Ele foi preso algumas vezes por agressão e cumpriu sentença, mas, em geral, passou a maior parte dos anos em instituições psiquiátricas. E todos aqueles que examinaram Gary o consideraram perigoso, esquizofrênico e incurável. Um sintoma alarmante, em particular, que ele às vezes apresentava era mudez. Ele não proferiu uma palavra sequer uma vez por quase 2 anos. Reddick também apresentava ter medo de mulheres que fossem intelectualmente equivalente a ele, inclusive mulheres de inteligência mediana. Exceto por um casamento breve com uma mulher de inteligência mediana durante anos, antes de raptar mulheres para serem suas escravas, ele se envolveu apenas com mulheres cujas inteligências eram muito inferiores à sua. Uma delas, por exemplo, tinha o QI de 49. Considerava-se que uma pessoa com QI de 70 ou menos tem retardo mental. Isso é parte de um padrão mais amplo de envolver-se de maneira constante com pessoas em relação às quais Rednick pudesse sentir-se superior. Como seu pai tinha poder e superioridade em relação a ele, Gary se relacionava com pessoas às quais pudesse sentir-se poderoso. Com um pouco de sorte, vidas poderiam ter sido salvas. Em 26 de novembro de 1986, Sandra Lindsay, uma deficiente mental leve, afro-americana, que vivia no norte da Filadélfia,
Foi à farmácia da esquina para buscar uma embalagem de Midol. Horas se passaram e ela não retornou. E sua mãe, Janet Perkins, foi procurá-la. Ela passou um fim de semana em aflição, tentando encontrar sua filha. Na segunda-feira, Janet contatou um amigo próximo de Sandra, Creel Tony Brown. Brown não sabia onde Sandra estava, mas ele perguntou a Janet se ela havia tentado a casa de Gary Hidnick, um homem branco, cerca de 40 anos, que era amigo de Sandra e Tony. Sandra havia estado na casa de Hidnick em diversas ocasiões. Janet então foi até a residência, no número 3520 da North Marshall Street, uma casa em condições precárias em um bairro que lembrava vagamente a Berlim pós-guerra, Segunda Grande Guerra Mundial. Ela era apelidada de OK Corral por causa dos numerosos tiroteios entre traficantes que lá ocorriam. Hidnick havia pago apenas $15.500 pela casa, que abrigava uma família e que seria avaliada por apenas $3.000 a menos depois de um ano. Ninguém atendeu quando Janet bateu à porta de Hidnick. Assim, ela foi embora. Ela retornou algumas vezes naquele dia, mas ainda sem obter respostas. Na verdade, quando bateu à porta, sua filha estava dentro de casa. Se ao menos Sandra tivesse gritado ou Janet tivesse chamado a polícia, talvez ela ainda estaria viva. E então, mais tarde, surgiu o cheiro. Um tipo de cheiro detestável e nauseante vinha da casa localizada na Marshall Street. E era tão poderoso que poderia ser sentido ao longo de todo o quarteirão. Pelo fato de Hidnick não ter sido visto por algum tempo, os vizinhos presumiram que o cheiro poderia ser de seu cadáver apodrecendo. Eles chamaram a polícia e o detetive Aponte foi à casa. Ele esmurrou a porta e dessa vez Gary, um homem de boa aparência com cabelos e olhos escuros, abriu. Aponte o questionou a respeito do fedor. Hidnick disse que havia apenas queimado seu jantar. De maneira espantosa, Aponte aceitou essa explicação, embora o fedor estivesse permeado a vizinhança por dias. Se ao menos ele não tivesse aceitado tal explicação, algumas mulheres ainda estariam vivas. De fato, Hidnick estava cozinhando algo, mas não era o seu jantar, mas sim a caixa torácica de um ser humano. Os detalhes revelados posteriormente eram alguns dos mais chocantes que a Filadélfia poderia sequer ter imaginado. Na essência, Gary organizou uma pequena colônia de escravos compostas por mulheres afro-americanas em seu porão, mantendo-as acorrentadas e batendo nelas, alimentando-as com uma mistura de ração para cachorro e carne humana, que as mulheres famintas eram, por fim, forçadas a comer por causa da fome e abusando sexualmente delas. Tudo começou com Josephine Rivera, uma prostituta esguia, de rosto belo e rígido. Em 26 de dezembro de 1986, ela trabalhava na esquina das ruas Turry e Girder, esperando encontrar algum homem. Em suma, havia sido uma noite infeliz para Josephine. Ela havia tido uma briga com seu namorado, Vincent Nelson, e estava sem dinheiro. E, em cerca de 1 hora, seria oficialmente o dia de ação de graças. A noite também estava ruim, fria, úmida e com ventos. Ela vestia uma jaqueta fina e suas pernas magras estavam cobertas por um jeans colante. Ela esperava que pudesse fazer pelo menos um programa, mas à medida que o tempo passou, suas perspectivas fracassaram. Houve poucos homens passando por lá naquela noite. Então ela notou quando um Cadillac Coupe de Ville parou. A janela foi baixada e o motorista, um homem branco de meia idade,
perguntou quanto ela cobrava. Ela deu um valor elevado e eles finalmente concordaram em $20. E ele a convidou para entrar no carro e ela aceitou. Ele estava vestido com uma jaqueta de couro com franjas e um relógio Rolex. O carro era relativamente novo e customizado, com uma grande quantidade de cromo. Josephine percebeu que o homem tinha dinheiro para gastar. Ele lhe disse que a estava levando para sua casa. Eles pararam para comprar café e então ele dirigiu em alta velocidade, como se estivesse na Daytona 500, através das ruas vazias e úmidas rumo à sua casa em North Marshall. A casa de Heidnik era diferente de muitas outras na região. Embora também estivesse em condições precárias, ela era afastada da maioria das demais, unida a outra casa por um lado, e tinha uma garagem deteriorada, enquanto as outras não. De maneira espantosa, nessa garagem havia um Rolls-Royce 1971. As portas da garagem eram forradas com aço para proteger o carro de tiros perdidos, disparados por traficantes de droga. Alguns anos antes, Heidnik, que tinha um QI de gênio e era brilhante ao investir na bolsa de valores, havia pago $17 mil em dinheiro por esse carro. Uma retirada que dificilmente prejudicaria sua conta de investimentos de mais de $500 mil no banco Merrill Lynch. Na casa, Heidnik levou Josephine para um quarto no andar superior, cujo destaque era uma cama d'água. Ele lhe pagou os $20 combinados, depois tirou as roupas e foi para a cama com ela. Eles transaram por um momento. Então, subitamente, Heidnik transformou-se. Agarrou Josephine pelo pescoço e começou a estrangulá-la. Aterrorizada, ela disse que faria o que ele quisesse se a deixasse viva. Ele a levou para o primeiro andar. Depois desceram outro lance de escadas até o porão. Um lugar escuro e sombrio com chão sujo. De repente, ele algemou as mãos de Josephine. As algemas eram presas a uma corrente, que por sua vez era ligada a uma barra de metal que percorria a extensão do teto. Ela estava como um animal em um chiqueiro. Em seguida, ele subiu e foi dormir. 3 dias depois, Heidnik levou outra mulher para baixo. Ela também era afro-americana e gorda. Joseph sabia seu nome. Sandra Lindsley. Assim como Joseph, ele algemou e acorrentou Sandra à barra de metal. Então o sexo começou. Todos os dias, desde então, Heidnik fez sexo com ambas, incluindo penetração e outros atos. Ele parecia insaciável e gostava de dominar e humilhar as mulheres. Uma preferência em particular era forçar uma a fazer sexo oral nele, enquanto a outra assistia. Ele também abusava fisicamente delas, agredindo-as sem motivo aparente com mãos e bastões. Não demorou muito para que as mulheres ficassem totalmente intimidadas e completamente aterrorizadas com ele. Ele também não oferecia exatamente um banquete real para elas. Às vezes ele dava aveia no café da manhã, ou biscoitos. No almoço, havia sanduíche às vezes. Um agrado especial era frango para a viagem. Ele também lhes oferecia sanduíches feitos com comida de cachorro, que elas rejeitavam. Mas quando a fome se intensificou, porque Heidnik se recusava a alimentá-las, elas aceitaram sanduíches. Para aumentar a aflição, era inverno e o porão era frio e úmido, e nenhuma das mulheres estava vestida com roupas quentes. Na verdade, elas estavam nuas da cintura para baixo. Mais prisioneiras. 3 dias antes do Natal de 1986, Heidnik capturou uma nova garota. Seu nome era Lisa Thomas, tinha 19 anos e boa aparência. Ela descia a Leigh Street
quando sua vida cruzou com a de Heidnik. Ele estava dirigindo seu Cadillac sem destino. Parou ao lado de Lisa e perguntou com ingenuidade: "Você quer ver meu pau?" Lisa respondeu que não era prostituta e que estava apenas caminhando da casa de sua amiga. Heidnik assegurou que não era perigoso e que ficaria feliz em dar uma carona. Depois de alguma discussão, Lisa chegou à conclusão de que era inofensivo e entrou no carro. Antes de irem ao seu destino, Heidnik a levou para um restaurante para comer um cheeseburger com fritas, mostrou um maço de notas e perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo a Atlantic City. Quando ela respondeu que não tinha o que vestir para esse passeio, Heidnik disse que ficaria feliz em lhe comprar o que ela quisesse. Ele a levou a uma loja e comprou para ela um monte de jeans e blusas. Depois disso, eles foram à casa de Heidnik e fizeram sexo na cama d'água, onde ele, no final, caiu no sono. Quando ela acordou, pediu para Heidnik a levasse para o apartamento de sua amiga. Mais uma vez, Heidnik mudou de homem aparentemente inofensivo para um monstro. Ele a agarrou pela garganta e a estrangulou. Mais tarde, as piadistas do tribunal apelidaram isso de manobra de Heidnik. Lisa implorou para que ele parasse e disse que faria tudo o que ele quisesse. Então ele a levou para o porão e apresentou para Josephine, que havia dito a Heidnik que seu nome era Nicole, e Sandy. Depois ele humilhou Lisa em frente das outras mulheres. Ele disse para ele beijá-lo nas nádegas, o que ela fez. Então a forçou a chupar suas bolas, o que ela também fez, e em seguida a mandou chupar seu pau, com o que a garota também concordou. Mais tarde, Heidnik serviu sanduíche de pasta de amendoim e geleia, uma espécie de agrado, e finalizou seu dia de trabalho algemando e acorrentando Lisa à barra de metal. A quarta cativa de Heidnik foi Deborah e sua quinta, Jacqueline, de 18 anos, pega apenas 4 dias após Deborah. Jacqueline era prostituta, a Deborah não. Era meio-dia quando Heidnik, dirigindo uma van Dodge azul com interior em courino, apanhou Askins. Quando a levou para sua casa, ele a arrastou para o porão e, com as demais cativas assistindo, açoitou-a com uma chibata de plástico e depois acorrentou. Ele tinha agora 5 mulheres afro-americanas aprisionadas em seu porão, e algumas estavam lá há meses. Em algum momento, Heidnik inventou um castigo especial para as escravas que não obedeciam, ou quem ele decidiu que não lhe obedecia. Ele cavou um buraco no chão do porão e cobriu com uma moldura de compensado. Para disciplinar alguém, ele a fazia entrar no buraco, depois cobria o buraco com compensado e o comprimia com sacos de areia. Era provação atrás de provação. Isso também serviu de inspiração para o escritor Thomas Hardy, cujo psicopata ficcional no livro Silêncio dos Inocentes prendia em seu porão as mulheres cativas em um buraco fundo, semelhante a um poço. A atividade sexual de Heidnik continuou e com frequência envolvia humilhar as mulheres. Por exemplo, ele forçava ocasionalmente a mulher a transar com outra enquanto ele assistia. No fim, comida de cachorro se tornou o principal alimento da dieta das mulheres, mas ainda assim todas perderam peso e, naturalmente, a fome estava presente o tempo todo. Música era algo que, sem dúvida, não faltava. Heidnik mantinha o rádio 24 horas explodindo ao som de rock. Essa foi uma da razão pela qual elas haviam concluído que gritar não as ajudaria. Ninguém poderia ouvi-las sobreposta à música. Apesar de toda a atividade sexual, Heidnik, nenhuma das mulheres engravidou.
embora houvessem ocorrido alguns alarmes falsos quando uma delas tiveram suas menstruações interrompidas. Rednick foi forçado a comprar tampões íntimos para todas as mulheres. Mais tarde, concluiu-se que o principal objetivo de Rednick era engravidá-las. Ele considerava o porão como uma espécie de mini-fazenda, mas não foi capaz de alcançar tal objetivo. Não é possível dizer como ele reagiria se uma delas tivesse engravidado. Um episódio ocasional aconteceu, fazendo a situação no porão particularmente aterrizadora para as mulheres abusadas. Sandra Lindsley morreu. Em 7 de fevereiro de 1987, ela teve febre e estava sentindo-se muito cansada. Parecia não ter energia. Rednick tentou forçá-la a comer e ele, de maneira inesperada, percebeu que ela não estava se mexendo. Na verdade, estava morta. Se o acontecimento o preocupou, ele não demonstrou e apenas comentou que ela havia engasgado com um pedaço de pão. Mas ele teve que se livrar do corpo. Ele o carregou para fora do cômodo e o que as prisioneiras ouviram em seguida foi o som de uma ferramenta elétrica. Elas imaginaram que ele estava cortando Sandra em pedaços e elas estavam certas. Rednick desmembrou Sandra Lindsley, embrulhou suas partes em sacos plásticos de cor branca e os colocou no freezer e usou um processador de alimentos para triturar algumas partes. As partes que ele não pôde usar, cabeça, pés e mãos, a caixa torácica e os ossos, ele tentou cozinhar. Foi esse cheiro de carne queimada que os vizinhos haviam reclamado. A carne cozida não seria desperdiçada. Ele começou a misturá-la à comida de cachorro e alimentar seus 2 cães, Beer e Flake, e as prisioneiras. Não se sabe se elas tinham ciência de estarem comendo carne humana. De todas as garotas, Deborah Dudley era a mais rebelde, e ela combatia a dominância diária de Rednick. Rednick percebeu que precisava dar uma lição especial em Deborah, para que ela o obedecesse. Então, um dia, ele a levou para cima, abriu o freezer e mostrou a ela a cabeça e outras partes do corpo de Sandra Lindsley. Ela disse a Deborah que se ela não se sujeitasse, ela terminaria da mesma forma. Mas Deborah era forte. Ela continuou a combater a determinação de Rednick e ele finalmente planejou uma tortura especial para ela. Uma noite, ele a colocou no buraco que havia preenchido parcialmente com água. Depois ligou o fio em uma tomada na parede e fez com que ela colocasse as mãos na extremidade desencapada do fio. A dor era excruciante e ele repetia a tortura o quanto desejasse. Por fim, a dor acabou com a vida de Deborah. Ela levou choques demais e morreu. Em vez de cortá-la em pedaços, Rednick despejou seu corpo na região de Pinheiros, em um parque em Nova Jersey, distante da North Marshall Street. A morte de Deborah teve um efeito de abrandamento em Rednick. Ele começou a tratar melhor as mulheres e forneceu a elas cobertores, travesseiros e uma televisão. Isso não significou, contudo, que ele parou de sequestrar. Em 23 de março de 1983, raptou Agnes Andes, de 24 anos. Rednick havia pago Adams para fazer sexo em 2 ocasiões anteriores. Na primeira vez, ele não pôde levá-la para dentro de sua casa, porque alguém havia estacionado o carro em frente à entrada. E na segunda ocasião, ele pagou a ela $35 para fazer sexo oral. E por alguma razão inexplicável, deixou-a ir embora. Na terceira vez, em vez de se encontrarem, ela estava trabalhando na esquina das ruas 50 e Gerrard. Desta vez, ele a trouxe para casa e ela foi obrigada a ficar. Durante o cativeiro das mulheres, a primeira prisioneira de Rednick, Josephine, usando toda a sua inteligência e artimanha das ruas, de uma maneira gradual, havia conquistado a confiança de Rednick. De fato, ela havia mostrado sua lealdade quando ele raptou Agnes, Josephine
estava no carro quando Hidnik encontrou Adams pela terceira vez. Agnes conhecia Josephine pelo nome de Vicky, da casa de striptease Hearts and Flowers. Josephine não tentou alertar Agnes de que ela estava lidando com um homem insano. Portanto, Agnes sentiu que era seguro ir com eles. Então, quando Josephine perguntou a Hidnik se poderia ver os filhos e a família, ele disse que sim, mas se ela não retornasse, todas as outras mulheres morreriam. Hidnik a levou para a cidade e concordou em encontrá-lo no posto de gasolina da esquina das ruas Sixth e Gerrard à meia-noite. Ela também prometeu levar outra mulher consigo. Após Hidnik liberar Josephine, ela correu por 4 quarteirões até o apartamento de seu namorado, Vincent Nelson. Ele estava lá. De modo histérico, ela contou rapidamente a história de onde havia estado e sobre os horrores do número 3520 da North Marshall Street. O namorado estava incrédulo, mas pouco depois começou a acreditar em Josephine e disse para que ela fosse com ele. Nelson confrontaria Hidnik no posto de gasolina e lhe daria uma surra. No trajeto, entretanto, ele teve dúvidas acerca da consistência desse plano e ligou para a polícia. O oficial fardado que os atendeu também duvidou da história de Josephine, até que ela mostrasse as marcas causadas pelas correntes e algemas. Todos foram ao posto de gasolina e encontraram Gary Hidnik em seu carro. Ele foi preso. No dia 25 de março de 1987, os detetives da Filadélfia, munidos de um mandato de busca, entraram na casa de Hidnik. Na parte inferior, encontraram 3 mulheres no porão. 2 delas, Lisa e Jacqueline, estavam aconchegadas sobre um cobertor, tentando manter-se aquecidas. Elas gritaram de maneira histérica e, quando se levantaram, os cobertores caíram e revelaram que ambas estavam nuas abaixo da cintura. Os policiais encontraram Agnes Adams no buraco. Ela estava nua, com as mãos algemadas atrás das costas. Durante a busca na casa de Hidnik, um detetive teve uma surpresa desagradável. Ele encontrou um pacote de carne humana, os restos humanos gordurosos em uma frigideira queimada e em uma prateleira de freezer estava um antebraço. Gary foi considerado culpado por assassinato e foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. Antes de sua execução, foi recolhido à State Correctional Institute, em Pittsburgh, em razão de uma mudança de jurisdição concedida à defesa durante o julgamento. A partir dos 40 anos de idade, Hidnik esteve em 21 instituições psiquiátricas diferentes e tentou se matar 13 vezes. As pessoas que o conheciam predisseram que ele poderia tentar pela 14ª vez, mas ele nunca teve a chance. Foi executado no dia 6 de julho de 1999.